Havia gigantes naqueles dias. O Gênesis revela uma era de seres colossais, que a ciência ainda luta para explicar. Descobertas arqueológicas incomuns e ossos inexplicáveis ecoam essa antiga narrativa, uma verdade oculta. Mitos em culturas diversas narram contos de seres colossais, mas a Bíblia desvenda algo muito mais profundo. Uma civilização antediluviana, mergulhada em trevas, onde a corrupção se instalou, o palco de uma grande queda. Gênesis capítulo 6 nos transporta para um tempo primordial, antes do dilúvio global. Uma história crucial e esquecida. Uma era de mistério e sombras, que moldou a humanidade de formas que poucos hoje podem sequer imaginar. Seres de outro reino, os filhos de Deus, desceram à terra. Sua intenção, uma união profana e perigosa. Viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas para si. Uma transgressão cósmica com vastas consequências. Dessa mistura proibida entre o céu e a terra, uma nova raça surgiu. Seres de poder e de renome. Os Nefilim, gigantes de um passado esquecido, cuja existência desafia nossa compreensão da história. A sua presença na Terra foi o catalisador de um juízo divino, o dilúvio, uma limpeza radical e necessária. Hoje, vamos mergulhar no mundo perdido dos Nefilim e desvendar a verdade proibida sobre os gigantes bíblicos. Gênesis 6, versículos 1 e 2, introduz a narrativa que choca e intriga. O texto sagrado afirma: Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? Esta é a questão central para desvendar o mistério dos Nefilim. A interpretação mais antiga e amplamente aceita, tanto por antigos rabinos quanto pelos primeiros pais da Igreja, aponta para anjos caídos. Estes seres celestiais, possuidores de grande poder e conhecimento, abandonaram seu posto para descer à esfera terrena. Seduzidos pela beleza das mulheres humanas, transgrediram as fronteiras divinamente estabelecidas para sua existência. Este ato não foi meramente um pecado de luxúria, foi uma corrupção intencional da ordem criada por Deus. Eles cruzaram a barreira entre o reino espiritual e o físico, introduzindo uma anomalia sem precedentes. Dessa união antinatural nasceram os Nefilim, seres que a Bíblia descreve como poderosos, homens de renome. O termo Nephilim vem da raiz hebraica nafal, que significa cair, aqueles que caíram ou aqueles que fazem os outros cair. Eram seres de grande estatura e força, mas também de notável maldade, que rapidamente corromperam a sociedade. Sua existência representava uma ameaça direta à pureza da linhagem humana, essencial para o plano de redenção de Deus. A semente da mulher, prometida para esmagar a cabeça da serpente, estava em perigo de ser geneticamente corrompida. Com os Nefilim veio uma escalada da violência e da impiedade. A terra se encheu de corrupção. Em Gênesis 6,5, Deus observa que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra. O pecado dos filhos de Deus não era um evento isolado, mas o gatilho para a depravação total da humanidade. Deus, em sua justiça, não podia permitir que essa corrupção persistisse e destruísse a criação que amava. O dilúvio, muitas vezes visto apenas como um castigo moral, possuía uma dimensão genética crucial. Deus instruiu Noé, o único justo e íntegro entre os de sua geração, a construir a arca. Não apenas a maldade, mas a linhagem dos Nefilim e sua influência perniciosa foram varridas da face da terra. O dilúvio foi um ato de purificação divina, preservando a humanidade através de Noé e sua família não corrompida. Toda a vida terrestre foi extinta, exceto aqueles que estavam a bordo da arca, selecionados por sua pureza. Esta catástrofe global ressaltou a seriedade do pecado e a necessidade de preservar a integridade da criação. Com o recuo das águas,
um novo começo foi oferecido à humanidade, livre daquela antiga contaminação. Noé e sua família representavam a nova semente, a esperança de um futuro sem a sombra dos gigantes. A história dos Nefilim, entretanto, não termina completamente com o dilúvio, para a surpresa de muitos. Em Números 13:33, os espias israelitas, ao explorar Canaã, relatam uma visão aterrorizante. Eles disseram: "Também vimos ali os Nefilim, os filhos de Anak, que são dos Nefilim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos." Como poderiam existir Nefilim após o dilúvio? A Bíblia não oferece uma resposta explícita a essa questão. Muitas teorias surgiram. Alguns sugerem uma segunda incursão de anjos, outros veem nos Nefilim pós-diluvianos os descendentes dos Nefilim originais. Os Refaíns, como Golias e seus irmãos, eram os remanescentes dessas linhagens gigantescas. Deus usou seus servos para erradicar esses gigantes, purificando a terra para seu povo. Essa segunda menção de Nefilim após o dilúvio adiciona uma camada de mistério e urgência à história. O que essa antiga história nos diz sobre a natureza do mal e a presença de entidades espirituais? Ela nos alerta sobre a contaminação do mundo pelo pecado e as tentativas de desvirtuar a criação de Deus. Os filhos de Deus que caíram não apenas desobedeceram, mas ativamente tentaram frustrar os planos divinos. A história dos Nefilim é um lembrete vívido da batalha espiritual contínua que permeia a existência humana. Embora a ciência moderna relute em aceitar esses relatos literais, a evidência de gigantes persiste. Relatos históricos e descobertas arqueológicas em todo o mundo fornecem pistas sobre a existência desses seres colossais. Esses artefatos e ossos, muitas vezes relegados a arquivos ou desacreditados, desafiam as narrativas convencionais. A verdade dos Nefilim é mais do que um conto de fadas. É uma janela para a soberania de Deus. O dilúvio foi o juízo mais severo, mas também a maior demonstração do amor protetor de Deus. Ele não permitiu que a linha prometida para o Salvador fosse completamente erradicada pela corrupção. Séculos depois, a semente da mulher, Jesus Cristo, viria para desfazer as obras do diabo e seus anjos caídos. A luta contra as forças espirituais da maldade é um tema recorrente em toda a Escritura. Sua morte e ressurreição esmagaram a cabeça da serpente, cumprindo a profecia de Gênesis 3:15. A história dos Nefilim nos lembra que o bem e o mal travam uma guerra real por nossas almas. Nosso mundo é um campo de batalha espiritual, e a Bíblia nos dá a visão para entender a natureza de nossos inimigos. No final, a soberania de Deus prevalecerá sobre toda a rebelião e corrupção. A história dos Nefilim nos convida a uma reflexão profunda sobre a vigilância espiritual. Ela nos lembra que há dimensões da realidade que estão além da nossa compreensão imediata. Mas a revelação de Deus, a Bíblia, é a chave para desvendar os maiores mistérios do universo. É através da fé e do estudo das Escrituras que podemos compreender os eventos que moldaram o nosso passado. E como Noé, somos chamados a viver em integridade em um mundo que muitas vezes parece corrompido. Os gigantes de Gênesis 6:4 não são apenas uma lenda, mas um testemunho da batalha milenar. Um enigma bíblico que continua a desafiar a razão e a fé. A verdade proibida sobre os gigantes, um mistério que ainda ecoa em nosso tempo. A verdade proibida sobre os gigantes.